Plataforma Intacta 2 Extend, um novo patamar de produtividade, juntos na nova era da soja. A agricultura ela é o que movimenta o país. Então o futuro dela é só crescer daqui para frente. Novas tecnologias estão vindo, estão auxiliando a questão de manejo de pragas, doenças. Nós temos o Amaranthus, nós temos o Bidens, nós temos a Buva, que é do gênero Coniza. Aqui no Brasil também nós temos o amendoim bravo e uma série outras de espécies que, em função do uso intensivo de herbicidas, acabou selecionando essas plantas daninhas. Então o problema hoje ele é até maior no mundo e agora no Brasil das folhas largas resistentes a herbicidas do que as gramíneas ou as folhas estreitas. Atualmente no Brasil, se nós pensarmos em culturas de grãos como soja, milho, também culturas fibrosas como o algodão, o principal cenário hoje é o problema com a seleção de plantas daninhas resistentes. Como essas culturas são resistentes ao glifosato, na sua grande maioria, eu diria que mais de 90% das áreas cultivadas hoje são com culturas resistentes ao glifosato, o problema, evidentemente, de plantas daninhas resistentes a este herbicida é que é o grande desafio do produtor. Então nós temos hoje no Brasil, principalmente na região sul, um grande problema com buva e também com o caruru, né, que é o Amaranthus híbridos. Subindo mais para o norte do Brasil, nós temos problemas, né, principalmente no Cerrado, com o amargoso, né, com o capim-pé de galinha e outras plantas daninhas folhas largas no Cerrado, no norte do Brasil, Maranhão, Piauí e toda essa região fronteiriça que está expandindo as culturas de grãos, principalmente a soja. É difícil controlar plantas daninhas no Brasil por diversos fatores. Entre eles o fato de estarmos em uma região tropical com intenso cultivo, por termos diferentes áreas de produção e regiões edafoclimáticas. A agricultura tropical, né, e subtropical, que é a posição que o Brasil se encontra em relação geograficamente, né, no mundo, ela sofre uma interferência muito maior das plantas daninhas do que em climas temperados, porque nós temos a agricultura sendo desenvolvida o ano todo, de janeiro a janeiro. Então nós temos a possibilidade das plantas daninhas formarem um banco de sementes muito mais intenso do que em outros países de clima temperado, cujo inverno é rigoroso e a planta daninha para de produzir sementes. No Brasil nós temos a primeira safra, que é a soja, por exemplo, né, no sistema de produção. Então você tem um ciclo da planta daninha nesse período. Colhe a soja, vem o milho, outro ciclo de infestação de plantas daninhas. Depois vem o período invernal ou o período de entre-safra, que muitas vezes a gente cultiva uma cultura de cobertura, um novo ciclo da planta daninha. Portanto, ela tem vários ciclos no ano e isso permite que o banco de sementes, né, que é o reservatório de sementes que a planta daninha deixa no solo após a sua infestação, seja muito alto. E por isso que, normalmente, nós temos infestações mais elevadas do que países de clima temperado. As plantas daninhas dão um impacto muito negativo na soja, porque elas acabam competindo por luz, por nutrientes, pela questão de espaço também, e água. Então, quando a gente tem muita pressão de plantas daninhas dentro da cultura da soja, isso acaba afetando o desenvolvimento da soja, reduzindo seu potencial produtivo. Não creio que seja a maior inimiga do produtor a planta daninha, mas ela está entre as maiores, pois a doença e a praga também acabam concorrendo com ela. Todas têm a grande importância que acaba afetando a produção. As plantas daninhas interferem na produtividade, portanto, o produtor, se ele objetiva ter produção econômica, né, no seu negócio, no seu empreendimento, ele precisa controlar as plantas daninhas. E dentre os métodos de controle de plantas daninhas, o principal deles hoje é o uso de herbicidas. O herbicida, provavelmente numa agricultura convencional e extensiva, representa mais de 90% do uso de métodos de controle.
Porém, esse uso intensivo há muitos anos que nós temos, desde a década de 40 no Brasil e no mundo, provocou um processo de seleção de plantas daninhas. Tudo que a gente utiliza de forma intensiva, e como a planta daninha é um ser em evolução, é um ser biológico, evolui, ela adquire processos de resistência. Então, ao longo dos anos, à medida que os herbicidas foram utilizados mais intensamente, mais biotipos, mais populações de plantas resistentes nós tivemos. E como recentemente nós não temos novos herbicidas, novos mecanismos de ação, esse tipo de processo está trazendo um grande desafio para a agricultura. Por isso que devemos trabalhar com diferentes ferramentas e métodos para atingir um controle eficaz e satisfatório de plantas daninhas. Você diversificar o sistema de produção, diversificar o cultivo, fazer rotação de culturas, fazer culturas de cobertura e também diversificar no método de controle. Se eu utilizar apenas o herbicida como método de controle, mais ainda eu vou selecionar a população. Portanto, o agricultor ele precisa trabalhar com manejo integrado de plantas daninhas e diversificar herbicidas. Um bom manejo de plantas daninhas seria você conseguir fazer a semeadura da soja numa área limpa, ela já emergir numa área onde não tem daninhas e fazer a colheita também sem que essas daninhas acabem atrapalhando a colheita da soja. O momento certo para manejar as plantas daninhas na lavoura é sempre no seu estágio inicial de desenvolvimento, porque é durante esse estágio que os herbicidas e outros métodos de controle vão ser mais eficazes em controlar plantas daninhas em sua lavoura. A utilização de soluções químicas no manejo de pragas e doenças da lavoura é muito importante, pois tem alta eficácia, alta eficiência operacional e um ótimo custo-benefício. Porém, não podemos nos esquecer das soluções não químicas, como por exemplo, rotação de cultura, palhada, espaçamento entre ruas e outras formas de controle cultural, pois isso vai dar sustentabilidade para o produtor rural para fazer o que ele vem fazendo por um longo período de tempo. No caso específico da área de plantas daninhas, a biotecnologia ela foi com certeza uma evolução fantástica na agricultura. Por quê? Nós não temos novas tecnologias, nós não temos novos herbicidas. O glifosato, que é a tecnologia mais utilizada hoje na agricultura, ele foi descoberto no início da década de 70 e até hoje é a principal tecnologia. Portanto, a biotecnologia ela vem para ajudar o produtor no sentido de utilizar o produto que nós já temos de forma mais eficaz e de forma mais seletiva. A biotecnologia é uma ferramenta indispensável para o agricultor brasileiro. A introdução da primeira geração de biotecnologia no Brasil revolucionou a agricultura brasileira. A segunda geração, que foi intacta, também trouxe um salto de produtividade muito grande para o sistema de produção de soja no Brasil. E a Bayer está lançando agora a Intacta 2 Xtend, visando mais um salto de produtividade e mais um avanço no sistema de produção de soja brasileiro. O Dicamba hoje faz parte da plataforma Intacta 2 Xtend basicamente por duas razões. A primeira é para oferecer ferramentas e possibilidades e opções para o produtor brasileiro. E também para trazer sustentabilidade para o sistema de produção de soja no Brasil. O dicamba colocado no pré-plantio da soja é altamente eficaz contra as principais plantas daninhas que hoje estão presentes nas áreas de produção de soja. Então, por isso que é importante dar essa opção para o produtor. O dicamba é um herbicida que nunca teve registro no Brasil, em formulação comercial. Então, ele entra num sistema que está precisando de novas possibilidades, novas opções para aumentar ainda mais a eficiência de controle de plantas daninhas, principalmente aí no pré-plantio da soja. Aliado junto com o Intacta 2 Xtend, o dicamba, ele vai trazer flexibilidade, principalmente no tempo de aplicação e de entrada de controle dessas plantas daninhas no pré-plantio, podendo ser colocado numa dessecação antecipada e até no dia do plantio de Intacta 2 Xtend, porque ele é altamente eficiente contra algumas plantas daninhas que são resistentes ao glifosato, por exemplo. E aliado com outros herbicidas pode trazer ainda mais benefício no pré-plantio da soja.
Acredito que a plataforma do Xtend 2 nova vai revolucionar sim a questão de produtividade no mercado, pois além de dar maior resistência à nova molécula de cama para dar melhor controle de daninhas, também tem resistência à lagarta e maiores testes produtivos. Nós temos que evoluir o sistema de produção como um todo, a agricultura como um todo, a inovação em variedades, a inovação em sistemas de plantio, em adubação, em biofertilizantes, em biológicos, tudo isso junto vai reforçar a cultura e vai, de uma certa forma, também ajudar no manejo de plantas daninhas. Plataforma Intacta 2 Xtend, um novo patamar de produtividade, juntos na nova era da soja.